E aí, molecada? O que nós tem aí? O avião do presidente Jair Bolsonaro hoje precisou arremeter antes de pousar na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Segundo descreveu o próprio presidente, o piloto teve de fazer a manobra por causa da baixa visibilidade, por causa da fumaça das queimadas no Pantanal. Indagado por jornalistas exatamente sobre os incêndios na região, Bolsonaro desconversou, voltou a repetir o discurso de sempre, aspas para ele. Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil, mas isso acontece ao longo de anos. Obviamente, quanto mais nos atacarem, melhor interessa para nossos concorrentes. Países outros que nos criticam não tem problema de queimada porque já queimaram tudo no seu país. Olha, esse é o discurso mais imbecil que se pode fazer. Ah, ele tem verdade histórica no sentido de que os outros países europeus, por exemplo, não existe uma única árvore original na Holanda. O que existe hoje de floresta na Holanda, eles replantaram a floresta plantada. Sim, é verdade, existe uma cobertura vegetal original muito menor em qualquer país europeu do que no Brasil. E daí? É preciso fazer história com as circunstâncias que temos hoje. Nós conseguimos ser a maior potência agropecuária do mundo, ocupando 27% do território com agricultura e pecuária, 8% com agricultura, 19% com pecuária, tendo ganhos de produtividade, tendo um código florestal pelo qual eu lutei muito como cidadão, inclusive enfrentando desqualificação de movimentos ambientalistas que à época estavam completamente equivocados. Hoje, inclusive, estão defendendo o atual Código Florestal, como eu sempre defendi. Muita gente fala, o Reinaldo mudou de posição. Algumas pessoas mudaram e não estão vendo. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Quem hoje defende o Código Florestal comigo, e antes era contra, mudou. Eu continuo a defender o Código Florestal. Aquele que foi criado lá, né? Comandado pelo Aldo Rebelo. E que é bom. E que o mundo aplaudiu. E que nos permitia ser, e nos permite ser uma potência agropecuária, hoje ameaçada. Sim. Agora vem com essa conversa não adianta nada, essa é uma conversa meramente reativa. Né? Porque fica voltando a coisas ancestrais que não têm a menor importância. Isso me parece quando os Balcãs, quando a Iugoslávia acabou, e os croatas e os sérvios começaram a se matar, aí foram ver quem é que tinha feito o quê desde o século V. Ora um está certo, ora o outro está certo. Né? Aí os sérvios foram para cima dos croatas e outros, com uma violência incrível, depois disseram para os croatas, vocês apoiaram o nazismo. É de verdade, a Croácia, como a elite croata, apoiou mesmo. Mas isso dava direito aos sérvios de fazer o que fez. E assim foi. Não, por aí não se chega a lugar nenhum. É uma estupidez isso. É uma estupidez antieconômica. Fazer o quê? A França, por exemplo, já está dizendo, opa, cuidado, vai. O governo da França voltou a se opor hoje ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Motivo? Os desmatamentos e queimadas no Brasil. O governo de Emmanuel Macron fez 3 exigências para que as negociações continuem. A primeira, que o acordo não pode causar aumento do desmatamento. A segunda, que as políticas públicas do Mercosul estejam plenamente de acordo com seus compromissos com o Acordo de Paris. E a terceira, que os produtos agroalimentares importados respeitem as normas europeias de saúde e também as normas ambientais. Sim, existe aí, disfarçado, cláusula que é luta do agronegócio daqui com o agronegócio da Europa, com o agronegócio... Existe, mas e daí? Isso é da vida. É por isso que é preciso saber negociar. Aliás, no próprio Mercosul, vamos passar para 23, depois a gente volta para 18. Tem gente no próprio Mercosul tentando ver se consegue arranjar, vocês querem ver, está tendo uma tentativa de fazer um acordo fatiado. Não, ouçam o que o Titio está dizendo, não vai acontecer. Não vai acontecer porque a Alemanha não vai aceitar e porque a França não vai aceitar. Se a primeira economia da Europa não aceita, e se a segunda economia da Europa não aceita, a segunda ou terceira, depender, mas acontece que o Reino Unido está fora, agora, não vai acontecer. Vai, lê aí.
A União Europeia, como você disse, estuda fatiar a proposta de acordo com o Mercosul para facilitar a aprovação do Tratado de Livre Comércio. Na forma atual, o texto é um acordo de associação ampla, que além de comércio inclui cooperações em áreas como defesa e ciência e compromissos em setores como direitos humanos e do trabalho. Com alcance tão vasto, o acordo extrapola a responsabilidade apenas do poder central da União Europeia e inclui áreas que são de responsabilidade compartilhada entre a União Europeia e os Estados-membros, os países, como direitos humanos, direitos sociais e imigração. É nessa guarda compartilhada que reside o problema. Quando existem temas de responsabilidade dos países, um acordo só tem valor depois de aprovado pelos parlamentos nacionais de todos os 27 membros e dos parlamentos regionais em federações como a Bélgica, por exemplo. Vários desses legislativos, como o da Áustria, da Holanda e da região belga da Valônia, já expressaram a intenção de barrar o acordo, o que levaria as negociações para estaca zero na atual configuração. Entre estas questões que dizem respeito à autonomia dos Estados-membros da União Europeia e as questões ambientais, não existe hoje coisa mais distante da realidade do que, lembra quando se anunciou, finalmente o Brasil fecha acordo com a União Europeia? Não tem nada mais longe da realidade do que esse acordo com a União Europeia. Entre outras razões, porque nós decidimos exportar fumaça para o mundo, na presunção de que os outros queimaram tudo antes. Porque esse raciocínio é tão estúpido que ele é o seguinte: já que vocês queimaram tudo, deixa a gente queimar um pouco também. Esse é o raciocínio de alguém que está interessado em fazer um acordo e fazer o Brasil realmente uma nação de porte no mundo? Vamos seguir, 18, vai lá. O partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo que obrigue o governo Bolsonaro a mandar em 5 dias uma força-tarefa para a Amazônia e também para o Pantanal. A legenda também quer que o Planalto elabore um plano de prevenção e combate aos incêndios nas regiões. No documento, a rede questiona o seguinte, Reinaldo: o que faz o governo federal para controlar o problema? E eles respondem: ao que parece, apenas torce para a providência divina mandar chuva para as regiões. E é mesmo, olha aqui, é nessa hora que as coisas se complicam, é nessa hora que Montesquieu se vira no túmulo no Brasil. Porque a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um dos instrumentos que existe para tratar das questões constitucionais, existe para isso. Quer dizer, eu estou vendo a União se omitir. Nós estamos vendo a União se omitir. Por que as Forças Armadas não estão lá? Quantos homens das Forças Armadas estão lá? A gente não sabe. Aí quando o Mourão fala do assunto, apelar militar da reserva, mais militar da reserva. Por quê? Os ativos estão fazendo o quê? Nós mandamos o questionamento para o Ministério da Defesa, não tem resposta. Aí a gente vê noticiário, 50 brigadistas, coitados lá, batendo uma vassoura no mato, tentando apagar o fogo. Parece que tem gente se divertindo com isso. Não, isso aqui não vai poder virar pasto, porque se virar pasto, a primeira vaca que pisar ali vai amaldiçoar toda a carne que o Brasil exporta. O próprio agronegócio de ponta está pedindo providência, e não tem. Né? E não tem. O Mourão hoje participou de um evento a respeito. O que ele disse? O vice-presidente da República defendeu hoje a criação de uma agência que concentre os sistemas de monitoramento por satélite da Amazônia. A declaração foi durante um debate com os ex-ministros da Defesa Raul Jungmann e do Gabinete de Segurança Institucional Sérgio Etchegoyen. O encontro, chamado de IREE Defesa e Segurança, foi idealizado pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. A missão da entidade nesses encontros pontuais é debater a importância da defesa e da segurança nacional no Brasil atual. É claro que eu acho que pode se criar essa agência de satélite e tal. Agora, vamos fazer primeiro o que é urgente? O senhor que está comandando ali, né, o tal comitê que cuida dessa questão, arruma gente para ir lá apagar fogo. E convence o presidente Jair Bolsonaro a demitir o Ricardo Salles.
E nunca mais converse com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para vocês pararem de falar bobagem a respeito. Chuva escura, rapidamente. A nuvem de fumaça dos incêndios no Pantanal chegou a São Paulo, Reinaldo. O dia todo ficou nublado por aqui, a previsão é de chuva no fim de semana. Pode cair até chuva preta, chuva escura por causa da fumaça. O fenômeno já aconteceu ontem em algumas cidades de Santa Catarina e no começo da semana também no Rio Grande do Sul. Até porque o Par do Fogo destrói também a Mata Atlântica, certamente ajuda, mas de qualquer modo é essa a questão da Amazônia. E no entanto, e do Pantanal. E no entanto se insiste, não, isso é tudo normal, sempre aconteceu.